Olá a todos. Pensem nisto por um momento. E se a matemática, aquela disciplina que tantas vezes vemos como rígida e, bem, um bocado abstrata, pudesse ser uma verdadeira aventura? Vamos mergulhar nesta ideia através de uma história de detetives muito, muito especial, que consegue transformar a sala de aula num autêntico cenário de mistério. Estas aulas estão uma seca. Quem é que nunca pensou ou sentiu isto, não é? Esta frase, que curiosamente é do final da nossa história, é o ponto de partida perfeito. Capta aquele sentimento de tédio que, sejamos honestos, muitos já sentiram numa aula de matemática. E isto leva-nos à pergunta fundamental. Mas será que a matemática tem mesmo de ser assim? Está condenada a ser uma seca ou será que existe outra forma de abordar? Uma maneira que nos mantenha acordados, envolvidos e, quem sabe, até entusiasmados? E que tal se a resposta fosse transformar a sala de aula num cenário de mistério? É precisamente aqui que entra uma abordagem inovadora, que olha para a matemática não como um monte de regras para decorar, mas sim como uma grande aventura por desvendar. Ora bem, apresento-vos o projeto CSI Matemática, Cálculo sob Investigação. A missão dele é simples, usar narrativas de mistério para ensinar conceitos matemáticos. Aqui, os exercícios não são exercícios, são pistas, e os problemas são casos para resolver. E a nossa história começa com um crime, claro. O alarme toca no maior museu da cidade, que por acaso é o Museu dos Desafios Matemáticos. Algo valioso foi roubado e a diretora, a enigmática Mona Luísa, chama os melhores para tratar do assunto. E quem é o nosso herói? Não é um detetive qualquer, é o agente 00PI, conhecido como o agente irracional, sempre pronto para decifrar os enigmas mais complexos que o mundo da matemática lhe atira para cima. E com esta frase, o 00Pi entra em cena. Onde os outros veem um crime, ele vê um quebra-cabeças. Uma série de pistas matemáticas que o ladrão deixou para trás. A sua mente analítica está mais do que pronta para a ação. O mais fascinante nisto tudo é a forma como a matemática está tecida na história. Cada pista, cada detalhe deixado pelo vilão é na verdade um conceito matemático disfarçado de desafio. Vamos ver um par de exemplos. A primeira grande pista está literalmente debaixo dos pés do nosso agente. O chão do museu está todo coberto por um padrão de gatos sorridentes que encaixam uns nos outros na perfeição. Isto não é só decoração, claro, é geometria pura. O conceito matemático por trás disto chama-se isometria. Basicamente, trata-se de transformar figuras no plano sem alterar as suas distâncias ou as suas formas. O agente 00Pi lembra-se logo das obras do famoso artista M.C. Escher, que era um verdadeiro mestre nisto. É uma ligação brilhante entre matemática e arte, não acham? Então, na prática, como é que se resolve isto? Bem, os alunos são desafiados a pegar no tablet, ou mesmo em papel e caneta, e a usar hexágonos para criar a sua própria pavimentação. Vão aplicando translações, recriando o padrão e assim percebem o conceito de uma forma super intuitiva e, acima de tudo, pondo as mãos na massa. Mas a aventura continua. De repente, o 00Pi ouve uma melodia, 11 notas. Parece uma coisa ao acaso, mas ele tem a sensação de que já a ouviu em algum lado. E está aqui a próxima pista, escondida no som. E aqui entra o nosso famoso número π. A ideia genial é que os seus dígitos, que são infinitos e nunca se repetem num padrão, podem ser mapeados para uma escala musical. Como o professor do 00Pi costumava dizer, os números são música congelada. Que forma tão poética de ver a matemática. A atividade prática aqui é fantástica. Transforma os alunos em criptógrafos musicais. Atribui-se um número a cada nota, transcreve-se a melodia para uma sequência de números e, pronto, a sequência de dígitos do π é revelada. É uma forma incrível de ligar matemática, música e lógica. Mas claro, esta história é muito mais do que apenas entretenimento. É uma ferramenta pedagógica pensada ao pormenor. Vamos lá descobrir qual é a missão por detrás de todo este mistério. O grande objetivo é criar uma experiência prática, uma experiência mãos na massa. A narrativa dá o contexto, a aventura, mas o mais importante é o tempo que se dá aos alunos para eles pensarem, discutirem e refletirem sobre as suas próprias estratégias para resolver os problemas. E os objetivos são muito claros. Vão muito para além de simplesmente aprender a matéria. Estamos a falar de desenvolver competências-chave, resolução de problemas, pensamento crítico, reconhecer padrões e, claro, criatividade. E como já vimos, ainda promove a ligação entre a matemática, as artes e a música. Se compararmos isto com o método do ensino mais tradicional, a diferença é abismal. Em vez de decorar fórmulas, os alunos resolvem problemas dentro de um contexto que faz sentido para eles. Em vez de conceitos abstratos, têm uma aplicação prática e divertida. Passamos de uma aprendizagem passiva para uma descoberta ativa.
E não pensem que isto é só uma atividade engraçada para um dia diferente. Nada disso. Como esta tabela mostra, os desafios do agente 0SERPI estão perfeitamente alinhados com os conteúdos do currículo de vários anos, desde o primeiro ao terceiro ciclo, e abrangem áreas como geometria, números e álgebra. É uma ferramenta super versátil. Para terminar, vamos pensar um pouco no legado disto. Qual é o impacto a longo prazo desta abordagem? Que filosofia é que fica depois de a aventura acabar? O criador do projeto, o professor Sérgio Machado, descreve a sua missão de uma forma muito bonita. Ele quer deixar uma pegada pedagógica diferente. O objetivo não é só ensinar matemática, é mudar a forma como se encara e se sente a disciplina, deixando uma marca positiva para a vida. E terminamos com esta citação poderosa. A matemática pode ser a chave que abre a porta, mas o verdadeiro objetivo é ficarmos maravilhados com o jardim de conhecimento que está do outro lado. A questão que fica no ar é que outras portas é que nós podemos abrir se começarmos a olhar para a aprendizagem como uma grande aventura.